Olá, bom dia, gente! Hoje nós vamos falar sobre os medicamentos de controle especial. Você sabe o que são esses medicamentos? O que é a Portaria 344 de 1998 ou quem é responsável por sua dispensação? Então, essas informações elas são super importantes para a nossa formação, viu? Afinal, o que é medicamento de controle especial, Chay? Então, Ju, de acordo com a Anvisa, substâncias controladas ou sujeitas a controle especial são substâncias com ação no sistema nervoso central e capazes de causar dependência física ou psíquica. Também substâncias como anabolizantes, abortivas ou que causam má formação fetal, substâncias que podem originar psicotrópicos, insumos e plantas utilizados na fabricação de entorpecentes. E por último, substâncias químicas de uso das Forças Armadas e substâncias que são proibidas no Brasil. Então é por esse motivo que elas necessitam de um controle mais rígido do que as substâncias comuns. E você sabia que a estocagem desses medicamentos de controle especial, no qual prevê a Portaria 344 de 1998, é obrigatória em estarem estocadas sobre chave ou outro dispositivo que ofereça segurança, no local exclusivo da farmácia sobre a responsabilidade do farmacêutico. E as quantidades elas não poderão ser superiores às previstas para atender à necessidade de 6 meses de consumo. É verdade, a Portaria 344 de 98, ela que é responsável por aprovar o regulamento técnico sobre substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial. E adivinha, nós farmacêuticos somos tais responsáveis pela dispensação correta desses medicamentos, que aliás seguem algumas regrinhas. Deixa eu perguntar, vocês já perceberam um papel colorido acompanhado da receita de alguns medicamentos? Sei sim, Chay. Eles são chamados de notificação de receita. Eles são documentos padronizados com 3 cores diferentes para diferenciar as classes dos medicamentos e eles que autorizam a dispensação e o aviamento de medicamentos de controle especial. A notificação de cor amarela é para os entorpecentes, a cor azul são para os psicotrópicos e a cor branca são para os retinoides de uso sistêmico e imunossupressores. Na notificação de receita A, cor amarela, autoriza a dispensação de medicamentos à base de substâncias constantes das listas A1 e A2, que são entorpecentes, e A3, que são entorpecentes psicotrópicos. E para a validação da notificação de receita é necessário que ela seja preenchida de maneira legível, os algarismos arábicos escritos por extenso e sem emenda ou rasura. Ainda nessas notificações é necessário o preenchimento obrigatório de alguns itens que iremos apontar. Primeiramente, o número da receita, unidade da federação, dados da gráfica como nome, endereço e CNPJ, identificação do comprador e identificação do fornecedor colocando nome e data, presença do carimbo da autoridade sanitária identificando o emitente e, por fim, os itens de preenchimento obrigatório do prescritor, como assinatura do emitente, endereço e especialidade farmacêutica como quantidade e apresentação da forma farmacêutica. Tendo como exemplo o medicamento Ritalina, que faz parte da classe de medicamentos da lista A de cor amarela, eles vão possuir tarja preta com dizeres na embalagem: venda sobre prescrição médica, atenção, pode causar dependência física ou psíquica. O vencimento da receita conta de 30 dias a partir da data de emissão, e para medicamentos injetáveis da lista A, o máximo é de 5 ampolas e sua abrangência é em todo o território nacional. Na notificação de receita B, cor azul, autoriza a dispensação de medicamentos à base de substâncias constantes das listas B1 e B2, que são psicotrópicas. É necessário o preenchimento do número da receita, unidade da federação, dados da gráfica como nome, endereço e CNPJ e a identificação do emitente. Também a identificação do comprador e fornecedor com nome e data. E, por fim, o preenchimento obrigatório do prescritor com a assinatura, o endereço e a especialidade farmacêutica, como quantidade e apresentação farmacêutica. Tendo como exemplo o medicamento Lorazepam, que faz parte da classe de medicamentos da lista B, de cor azul, o vencimento desta receita se dá a partir da data de emissão de 30 dias para medicamentos da lista B2 e 60 dias para medicamentos da lista B1. O número de medicamentos por prescrição é de 1 unidade. A quantidade de medicamentos com base no tratamento é de no máximo 60 dias. Em relação aos medicamentos injetáveis, somente pode ser dispensados 5 ampolas. Vão possuir dizeres na embalagem como venda sob prescrição médica,
Atenção, pode causar dependência física ou psíquica. A cor da tarja é preta e tem abrangência estadual. E na notificação de receita C, cor branca, autoriza a dispensação de medicamentos à base de substâncias constantes da lista C2, que são substâncias retinóicas para uso sistêmico, e C3, que são substâncias imunossupressoras. Na notificação de receita C, também é obrigatório o preenchimento de alguns itens, como o número da receita com unidade da federação, dados da gráfica, identificação do emitente, identificação do comprador e fornecedor com nome e data e, por fim, preenchimentos obrigatórios do prescritor, a assinatura, endereço, especialidade farmacêutica com quantidade e apresentação da forma farmacêutica. Neste tipo de notificação de receita, é necessário termo de conhecimento de risco e consentimento pós-informação para pacientes do sexo feminino e menores de 55 anos, que tem como obrigatoriedade estar em 3 vias e deve ser apresentado junto com a notificação de receita da cor branca para devida dispensação. Tendo como exemplo o medicamento Adapaleno, que faz parte da classe de medicamentos da lista C, de cor branca, o vencimento desta receita é de 30 dias após a data de emissão. O número de medicamentos prescrito é de 1 unidade. A quantidade de medicamentos com base no tratamento é de no máximo 30 dias. Já em relação a medicamentos injetáveis, pode ser dispensado 5 ampolas. Vão possuir dizeres na embalagem como: venda sob prescrição médica. Atenção, risco para mulheres grávidas. Causa graves defeitos na face, nas orelhas, no coração e no sistema nervoso do feto. A tarja é vermelha e sua abrangência é do território nacional. Você sabia que o farmacêutico da drogaria ou farmácia é responsável por reter a notificação de receita, enquanto a própria receita é devolvida ao paciente devidamente carimbada como comprovante do aviamento ou da dispensação? Os antimicrobianos entraram na lista de medicamentos controlados no Brasil, devido ao uso indiscriminado desses remédios pela população em geral, o que resultou na criação de bactérias super resistentes e de difícil tratamento, mesmo com os antibióticos mais potentes. A prescrição do medicamento antimicrobiano deverá ser realizada em receituário privativo do prescritor ou do estabelecimento de saúde, não havendo, portanto, modelo de receita específico. A receita deve ser prescrita de forma legível, sem rasuras, em 2 vias e contendo os seguintes dados obrigatórios. Primeiro, identificação do paciente, nome completo, idade e sexo. Segundo, nome do medicamento ou da substância prescrita sobre a forma de denominação comum brasileira, DCB, dose ou concentração, forma farmacêutica, posologia e quantidade em algarismos arábicos. Terceiro, identificação do emitente, nome do profissional com sua inscrição no Conselho Regional ou nome da instituição, endereço completo, telefone, assinatura e marcação gráfica. E quarto, data da emissão. A receita de antimicrobianos é válida em todo o território nacional, por 10 dias, a contar da data de sua emissão. E em situações de tratamento prolongado, a receita poderá ser utilizada para aquisições posteriores, dentro de um período de 90 dias a contar da data de sua emissão. E a receita deve conter a indicação de uso prolongado, com a quantidade a ser utilizada para cada 30 dias. A escrituração de medicamentos é o processo de registrar sistematicamente os medicamentos. Nas farmácias públicas, unidades hospitalares ou equivalentes, devem fazer a escrituração dos medicamentos controlados através dos livros de registros específicos autorizados pela Vigilância Sanitária Local. Já em farmácias privadas, a escrituração deve ser feita através do Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados, o SNGPC. Mas o que é isso? É um sistema que visa monitorar a dispensação de medicamentos e substâncias entorpecentes e psicotrópicas e seus precursores. A escrituração no SNGPC é exclusiva do farmacêutico responsável técnico pelo estabelecimento, que deve ser cadastrado no sistema com usuário e senha próprios. A senha deve ser sigilosa. Na ausência do responsável técnico, a escrituração pode ser feita pelo farmacêutico substituto, desde que este também seja cadastrado no sistema. Cada estabelecimento deve desenvolver seu próprio sistema, capaz de gerar arquivos no formato especificado pela Anvisa,
com as informações da movimentação dos estoques, como entradas, saídas, perdas e transferências. Cada arquivo gerado deve ser transmitido para o SNGPC em intervalo que varia entre no mínimo 1 e no máximo 7 dias. O envio de arquivo deve ser feito mesmo que não tenha havido movimentação no período. A ACHAI, por último, tem as responsabilidades do farmacêutico com o CNGPC. A escrituração no sistema é exclusiva do farmacêutico responsável técnico pelo estabelecimento, que deve ser cadastrado no sistema com usuário e senhas próprios. A senha deve ser sigilosa na ausência do responsável técnico. A escrituração pode ser feita pelo farmacêutico substituto, desde que este também tenha cadastro no sistema. Cada estabelecimento deve desenvolver seu próprio sistema, capaz de gerar arquivos no formato específico pela Anvisa, com as informações da movimentação dos estoques, como entradas, saídas, perdas e transferências. Cada arquivo gerado deve ser transmitido para o CNGPC, em intervalo que varia entre no mínimo 1 e no máximo 7 dias. O envio de arquivo deve ser feito mesmo que não tenha havido movimentação no período. E esse foi o nosso trabalho de HPI Farmácia como Estabelecimento de Saúde. Muito obrigada pela sua atenção.